Olá, caro amigo, caro amiga, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Pneumoteca. Esse é o primeiro vídeo que estamos gravando para esse canal. Eu vou me apresentar antes, meu nome é Gilvan Cruz, eu sou médico, pneumologista pediátrico intensivista, com título reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria nessas áreas. Eu sou professor de medicina há mais de 15 anos e agora eu sou responsável técnico pela Pneumoteca. E o que é a Pneumoteca? É um site ou uma plataforma que estaremos lançando agora no início de outubro, que tem o objetivo de discutir as doenças pulmonares, a fisiologia do pulmão, tudo que for relacionado a esse órgão. Na Pneumoteca nós vamos encontrar aulas gratuitas para profissionais de saúde, aulas gratuitas para o público em geral, pessoas que não são da área de saúde, mas que querem conhecer sobre as doenças pulmonares, como asma, fibrose cística. Essas aulas vão ter uma linguagem menos técnica para facilitar o entendimento. Vamos encontrar uma biblioteca também para profissionais de saúde, onde você vai encontrar informações para você utilizar no dia a dia. E alguns cursos, esses cursos são destinados aos profissionais de saúde, são cursos de fácil acessibilidade, que têm informações importantes para você usar no dia a dia e melhorar a sua performance no tratamento de pessoas com doenças pulmonares. Mas aqui no canal nós vamos discutir artigos científicos de revistas indexadas, também na área de pneumologia, tanto pneumologia pediátrica como pneumologia de adulto. Então, vamos iniciar com o primeiro artigo científico. Eu antes convido a você a convidar nossas redes sociais, nosso site quando ele estiver pronto e ao nosso Instagram. Convido a você a seguir e peço a você que indique a seus amigos. Você pode assinar o nosso canal e pode nos seguir também no Instagram, como eu já disse antes. Eu espero que esse local seja um ambiente de aprendizado para todos nós na temática de pneumologia. Então vamos iniciar com o nosso primeiro artigo. Então, dessa vez vamos fazer dois artigos. Tivemos que separar os dois vídeos, serão dois vídeos diferentes, mas com artigos que se complementam e que vão dar informações importantes. Então vamos iniciar. Então, o primeiro tema que nós vamos discutir é o Covid, mas eu sei que você já vai reclamar aí que não aguenta mais ver Covid, mas nós não vamos discutir a Covid como doença aguda, vamos discutir as sequelas do Covid, que é justamente o que nós estamos enfrentando hoje no dia a dia. Esse é o nosso dia a dia. Então, o primeiro artigo é um artigo publicado no Brasil, a função pulmonar e qualidade de vida em pacientes que tiveram Covid grave após um ano. Esses são os autores a quem agradecemos pela feitura, né, pela realização desse estudo. Eles nos permitem conhecer mais sobre o Covid grave, as sequelas do Covid grave. Foi realizado pela Universidade de Minas Gerais, alguns serviços também de Minas Gerais, de Ouro Preto, e foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia agora em 2024. Então, como introdução, os autores lembram, né, que o SARS-CoV-2 ele foi responsável pela pandemia do Covid-19, que promoveu uma desordem multissistêmica em muitas pessoas, algumas pessoas com fatores de risco, apesar de ser um vírus predominantemente respiratório. Os maiores problemas foram relacionados ao pulmão, mas ele promoveu alterações em vários órgãos, como todos já sabem. Então, depois que passou a onda mais grave do Covid, mais aguda, foram descritos muitos sintomas prolongados associados a essa patologia e ainda com vários mecanismos que são envolvidos na persistência dos sintomas, muitos até ainda desconhecidos, né? Entre os principais, a fadiga, a dispneia e a piora da qualidade de vida em pacientes que tiveram o Covid, no caso aqui o Covid grave que nós estamos estudando. Os objetivos do estudo foram descrever as alterações em função pulmonar desses pacientes, avaliar a prova de qualidade de vida, lembrando que a população foram pacientes com casos graves de Covid-19 que foram hospitalizados em enfermaria em unidade de terapia intensiva, como você vai ver mais adiante. E essa avaliação foi feita após um ano da internação. Então é um bom tempo
depois da internação e vamos ver o que aconteceu com esses pacientes. Em metodologia, foi um estudo de coorte, que é aquele estudo que você avalia um paciente um tempo depois que ele teve a patologia, no caso aqui o COVID grave, realizado em pessoas acima de 18 anos, de março a dezembro de 2020, e foi feito um estudo comparativo em pacientes que foram internados em UTI e em enfermaria. Teoricamente, os pacientes de enfermaria são menos graves que o paciente de UTI. E ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi feita uma avaliação de um questionário de qualidade de vida, esse questionário é Q5D3L, avaliada a função pulmonar, né, através da espirometria dos volumes pulmonares e da difusão pulmonar do monóxido de carbono. Realizado também o teste de caminhada de 6 minutos nos pacientes e a análise estatística pelo software SPSS versão 28.0. Em termos de resultados, o N foram 189 pacientes, um N bom, né? Veja só, 43%, quase 50% dos pacientes apresentavam dispneia após um ano do Covid. Olha que foi um percentual bem elevado. Desses, 27% dos pacientes apresentavam alterações de restrição, provavelmente associado aqui à fibrose pulmonar, que foi uma das sequelas mais complicadas dos pacientes com Covid grave. E 18% apresentavam alterações de difusão pulmonar do monóxido de carbono, essa alteração também associada provavelmente à fibrose pulmonar. Dos 189 pacientes, 96, quer dizer, 50% foram para a enfermaria e 49, praticamente a mesma coisa, em unidade de terapia intensiva. Desses dois grupos de enfermaria e terapia intensiva, os dados demográficos foram semelhantes, porém a obesidade ela foi mais frequente no grupo de UTI. A gente lembra que a obesidade era um dos fatores de risco para se ter Covid grave, quando na época da pandemia. Então, isso aí é um dado que corrobora esse fator de risco, uma vez que houve uma associação estatística entre obesidade e pacientes internados de UTI, obviamente pacientes mais graves. A persistência da tosse de dispneia entre os dois, houve uma diferença percentual bem importante, 19% na enfermaria e 43% na UTI, porém, quando se fez a análise estatística, não foi significativa, certo? O P deu acima de 0,05, então, apesar dessa diferença, não havia, do ponto de vista estatístico, uma diferença significativa. E não houve diferença estatística significante entre espirometria, volumes, difusão do monóxido de carbono, força muscular e o teste de caminhada de 6 minutos em pacientes em enfermaria e UTI, o que quer dizer que em termos de persistência de sintomas e de função pulmonar após um ano, ter sido internado em enfermaria e em UTI, não houve muita diferença. Então, os autores eles optaram por fazer uma avaliação comparando os pacientes sem dispneia e os pacientes com dispneia, uma vez que esse foi o sintoma mais frequente, né? Vocês viram 43% dos pacientes, depois de um ano, eles apresentavam o Covid. Vamos ver lá os resultados. Então, vejam só aqui, olha, a tosse, comparando sem dispneia 10% e com dispneia 34%, houve uma associação estatística significativa. O IMC elevado dos sem dispneia para com dispneia, também com diferença estatística. O VF1, veja que 86% mais elevado nos pacientes sem dispneia, quer dizer, uma função pulmonar melhor contra 78%, essa diferença também é estatística. O CVF não houve uma diferença estatística, apesar de estar próximo, né, que seria abaixo de 0,5, mas não houve. O volume corrente mais frequente não, o maior volume nos pacientes
sem dispneia, então tem um volume corrente maior, e a difusão de CO2 também maior nos pacientes sem dispneia, quer dizer, sugerindo aqui realmente a presença de fibrose. Volume residual, estatisticamente também maior nos pacientes com dispneia, talvez aqui tenha um aprisionamento aéreo maior nesses pacientes com volume residual maior. O teste de caminhada de 6 minutos, veja, a média de 512 metros nos pacientes sem dispneia e 440 nos pacientes com dispneia, diferença também estatística, e a pressão inspiratória máxima maior nos pacientes sem dispneia, mostrando uma pressão maior. Quer dizer, a função pulmonar, de uma maneira geral, melhor nos pacientes sem dispneia. Quando aplicado o questionário de qualidade de vida nos pacientes com dispneia e sem dispneia, verificamos que houve um aumento bem interessante nos pacientes com dispneia com relação aos sintomas de piora de qualidade de vida. Veja só aqui, a mobilidade menor nesses pacientes, cuidados pessoais, capacidade de realização de cuidados pessoais, atividades regulares, redução de atividades regulares, e aqui no último, 70% dos pacientes com dispneia apresentavam sinais de ansiedade e depressão. Todas essas situações a gente avalia aqui do ponto de vista estatisticamente significativo. Então, houve realmente uma queda da qualidade de vida nos pacientes que tiveram COVID grave, segundo o resultado do estudo. Na discussão do artigo, os autores observam bem a presença de obesidade como um fator de risco para pacientes com COVID grave, né? Isso nós relatamos aqui quando apresentamos. Uma presença de difusão do monóxido de carbono menor em dispneia, então provavelmente são pacientes que apresentaram fibrose. E eu lembro de um paciente que eu acompanhei à distância, uma vez que era um paciente adulto, né, uma pessoa conhecida, que ele realmente conseguiu se recuperar do Covid, mas ele apresentou uma fibrose pulmonar e ele realmente não resistiu, porque depois veio complicações e tudo. Então, esses artigos nos levam a lembrar do que aconteceu com os nossos pacientes no nosso dia a dia, e a gente vai lembrando e associando o que acontece na descrição dos artigos. A redução do teste de caminhada de 6 minutos em dispneia, provavelmente pela redução de massa muscular. Também lembro de um colega que jogava squash e que ele depois passou muito tempo, não sei nem se ele voltou a jogar squash, porque ele sentia uma redução de massa muscular, apresentava uma maior fraqueza. Houve uma elevada ansiedade e depressão do grupo de dispneia, como nós vimos, isso foi bem importante. E a importância da reabilitação pós-Covid, tanto respiratória quanto mental. E aí entra quando nós trabalhamos em equipe múltipla, né? A reabilitação respiratória pela fisioterapia e a parte mental pelos psicólogos, também é importante fazer isso. Então, nesse último slide, sempre vamos perguntar como aplicar isso na prática clínica do que a gente aprendeu nesse artigo. Vimos que dos sintomas persistentes de pós-Covid grave, a dispneia era o mais frequente, mas havia outros, como você viu, a qualidade de vida também houve uma queda de qualidade de vida. Então, devemos investigar no nosso paciente que atendemos no dia a dia, se ele teve Covid, se o Covid foi grave e se ele apresenta algum daqueles sintomas que nós vimos aqui no nosso artigo. Se ele teve Covid grave, realmente vale a pena fazer uma investigação da função pulmonar para esse paciente e avaliar se há uma indicação de encaminhar para reabilitação com fisioterapia e para psicólogo também. Na segunda parte desse vídeo, vamos descobrir se houveram sequelas a longo prazo no Covid leve. Não deixe de assistir, assine o nosso canal e dê um like se você gostou. Até lá!